Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Muito bom dia para você que está em casa, já tomou seu cafezinho da manhã ou está tomando. Muito bem-vindo ao Manhã IPP, ao vivo aqui diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje o tema é muito bom, para variar, né? O tema aqui sempre bom, sempre um conteúdo que vai edificar a sua vida. O tema de hoje é ideologias. E quem vai falar com a gente é alguém muito inteligente, que estuda bastante. Então já pode preparar sua pergunta e daqui a pouco eu falo quem é nosso convidado. Antes eu quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, pela graça de Deus, e agradecer todo mundo que está participando aqui, ó, que está ligadinho com a gente. O Peter Fabian, a Rosimeire, a Wanda. Wanda, a gente estava com saudade, hein? Você está um pouco sumida, hein? Continua aqui com a gente. A Patrícia, que está todo dia, falou bom dia a todos, que Deus abençoe a IPPTV, canal de bênção. A Wanda falou, Deus continue usando poderosamente a IPTV na pregação do Evangelho, edificação de vidas. Amém, amém. Quero agradecer vocês que estão participando e já compartilha, porque hoje o papo vai ser muito bom, vai ser bem legal e vai gerar bastante comentário, bastante discussão aqui. Eu já estou até ansioso. Mas eu queria falar para vocês os nossos stories, que edificam. Aquilo que a gente vê lá no Instagram, que, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso realmente presta no Instagram. Então, nosso story de edifica de hoje é do professor, ali, ó, do professor Tiago Santos, colocou uma frase, né, do John Bunyan. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Vou repetir essa frase, para você ficar já meditando nela no seu dia. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, para você já aproveita lá e segue o professor Tiago, já coloca entre a sua lista de seguidores aí do Instagram, para que durante o seu dia você entre lá, que legal, um conteúdo bom, uma frase para eu ficar meditando durante o meu dia. História para edificar seu dia, é isso. É isso aí, para edificar seu dia, tem muito conteúdo aqui na IPPTV e no Manhã IPP também. E escolhemos uma música que toca na Rádio Pinheiros que vai edificar sua vida. Vamos lá para a música do dia. Isso aí, a música escolhida de hoje é Canção do Cristão Medieval, do Marco Teles. Eu vou ler um trechinho aqui enquanto você acompanha um trechinho do clipe dele. Ele fala assim, Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados do que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Que os meus lábios possam ter a graça de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam. Olha aí, a Canção do Cristão Medieval, do Marco Teles, é uma música excelente, de um conteúdo relevante, muita música cristã de qualidade, toca aí na Rádio Pinheiros, é muito fácil, baixa o aplicativo no Google Play ou na Apple Store. E agora, então, vamos lá conversar sobre o nosso tema de hoje, ideologia, mas antes eu quero falar com o Pedro. Fala aí, Pedro, qual é a nossa enquete do dia? Já queria falar o meu bom dia aqui para o Leonardo Paulucci, que está sempre com a gente. Bom dia, irmãos em Cristo, é muito bênção a IPPTV. Um bom dia, Leonardo. A Ruth, queridíssima, está sempre também com a gente. Deus abençoe os dois alegres apresentadores. Não tem como ficar triste com o pessoal participando aqui. A Simone colocou, hoje consegui pegar o programa ao vivo, hein? Sempre ligada na programação. Aí sim, Simone. E a Aniceia também está aqui. E para a gente começar essa conversa de hoje, a gente vai falar sobre ideologia. Então já gera bastante coisa para conversar. E eu quero saber
saber, ideologia, você precisa, você quer uma para ver qual é a sua ideologia, o que você entende por ideologia, vamos conversando aqui. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar que o nosso convidado responde tudo. É muito difícil essa dúvida, não sei se ele responde. Ele responde, pelo menos alguma coisa ele vai responder. Então manda aí, vamos conversar, e se você discordar, não sei, manda aí no chat pra gente ter um papo bem agradável hoje. E olha, antes de apresentar o convidado, rapidinho, 28 graus aqui em São Paulo, prometendo a máxima de 36, isso mesmo, se prepare que hoje vai fazer calor e a gente quer saber quanto está a temperatura aí onde você está, conta pra gente aí no chat que depois a gente bate um papinho sobre a temperatura no Brasil e no mundo. E agora, então, vamos lá, vamos falar de ideologia. Como o Pedro falou, você quer uma para viver? Para falar com a gente e responder todas as perguntas, pode mandar pergunta difícil que ele responde, que nem o Pedro falou. Pastor Nilson Júnior, nosso querido pastor, você deve estar acostumado, ele apresenta aqui o curso Sã Doutrina. Sã Doutrina, ética, um curso excelente e esposo da Fernanda e pai da princesinha Valentina que acabou de nascer. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia àqueles que nos acompanham. Prazer estar aqui. Eu estou percebendo que a Lídia, que não era piadista, agora está pegando as piadas do Pedro, né? Que eu respondo tudo. A convivência, né? Pois é. A Lídia está ficando piadista também agora. O Pedro está fazendo... o Pedro está fazendo escola, eu estou vendo aqui. Não tem como não contagiar, né? Até alguém comentou ali. Que bom, é isso aí. Mas, pastor, vamos lá. Ideologia, você quer uma para viver? Não. O tema é interessante, o tema é bastante interessante. Eu espero que até no final do programa você entenda por que eu respondi não. Tá. Né? Mas respondendo a pergunta, não quero uma para viver, não. E não tem como não pensar na música, né? Mas vamos lá. Pastor, explica pra gente então o que é ideologia. Primeiro, né, pegando esse gancho da brincadeira, eu não quero uma ideologia para viver, mas infelizmente eu brigo com ideologias, né? Eu sei que por enquanto a gente está começando de uma maneira um pouco confusa, mas é isso mesmo. A Lídia perguntou, Nilson, você quer uma ideologia para viver? Eu respondi não. Mas se as pessoas que convivem comigo no meu dia a dia sabem que eu mesmo não querendo uma ideologia para viver, eu convivo com ideologias e, infelizmente, às vezes prefiro, na prática, uma ideologia do que o próprio Evangelho, né? Mas, enfim, vamos tentar entender o que é isso daí. Começando do início, né, o que é ideologia? Ideologia, provavelmente, é um conceito... Ideologia é um conceito que provavelmente nasceu lá na Grécia, né? E quando nasce ali na Grécia... Ideologia nasce com essa concepção um pouco mais neutra. Então, os estudiosos afirmam que, provavelmente, esse termo tenha surgido na Grécia, ali com Platão e com Aristóteles, e, a princípio, significava conjunto de ideias. E todos têm conjunto de ideias, ok? O sentido mais moderno desse termo ideologia, ele provavelmente vem de um cara chamado Antoine Destrucci, né? E basicamente significa um conjunto de ideias que influencia as pessoas. Ali no século XIX, esse autor aí, o Antoine Destrucci de Tracy, né? Eu sei que é um nome estranho, né? Mas só para informação, ali no século XIX, e é ali que esse sentido moderno de ideologia ele toma uma conotação um pouco maior, ali no século XIX, influenciado bastante pelo cientificismo. Então, as pessoas, para elas terem respeitabilidade, tudo tinha que soar científico. E ali no século XIX, com esse estudioso, ideologia passa a significar um conjunto de ideias que... a ciência das ideias, basicamente é isso. Tá? A ciência das ideias. Então, as ideias que têm respeitabilidade são aquelas que passam pelo crivo da ciência. E aí, no século XIX, aquelas ideias que não têm o carimbo da ciência, por exemplo, como religião, tudo que tem cheiro de religião, meio que tem contraponto com ciência.
né? E a gente sabe que os efeitos disso duram até os nossos dias, né? Tanto é que uma pessoa, no popular, as pessoas acham que se você é muito crente, você não pode ser científico. E quanto mais científico você for, menos religioso você deve ser, né? Então, voltando um pouquinho, porque isso daqui é um pouco, né, um pouco teórico e às vezes é um pouco chato, nasce esse conceito lá na Grécia, e tem uma conotação um pouco neutra, significando simplesmente ideologia, conjunto de ideias. No século XIX, a ideologia ganha esse carimbo um pouco mais científico, com esse autor aí, né, o Antoine de Tracy, onde ele afirma que ideologia é esse conjunto de ideias que tem esse sentido um pouco mais científico. Mas é no século XIX, com um outro autor bastante conhecido, né, pelo menos falado, com o Karl Marx, que ideologia ela passa a ter um sentido um pouco mais popular. E esse é o sentido que provavelmente nós usamos, correto ou incorretamente, até os nossos dias. Com o Karl Marx, o termo ideologia ele ganha um outro significado, ele é ressignificado. E, preste atenção, Karl Marx afirma, de maneira básica, que ideologia é uma falsa consciência da realidade. Ideologia, em Karl Marx, de maneira resumida, tá? É um conjunto de ideias propagada por diferentes grupos que serve para enganar as pessoas. Tá? Um exemplo só para a gente ilustrar. Do ponto de vista marxista, o cristianismo é uma ideologia. Ou seja, o cristianismo, do ponto de vista marxista, é um conjunto de ideias que serve para falsear a realidade. E a gente pode dar uma ilustração aqui mesmo. Nós estamos, por exemplo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, Lídia aqui, Pedro aqui, Nilson aqui. Ao mesmo tempo que eu estou apresentando esse programa, existem alguns funcionários da igreja que estão trabalhando nos bastidores desse programa, e ao mesmo tempo, só que eles estão trabalhando aqui no ar-condicionado, né, no computador, e ao mesmo tempo em que eu estou falando aqui, né, no ar-condicionado, com essa água do meu lado, existem funcionários que estão trabalhando ali, quebrando algumas paredes. Marx olharia para isso e falaria, ó, tem alguma coisa errada. Por que somente o Nilson pode sentar aqui, com esse ar-condicionado e com essa aguinha, enquanto outros estão lá no sol, batendo na parede, né, para fazer algumas reformas pelas quais a igreja está passando? Marx diria que, para justificar essas diferentes classes que existem, inclusive dentro da igreja, eu tenho que ter um discurso que justifique isso e que faça com que as pessoas nem notem que elas estão sendo prejudicadas. Então, do ponto de vista marxista, ideologia, repito, é um discurso que serve para falsear, para dar uma falsa consciência nas pessoas. Então, o cristianismo é uma ideologia, é um discurso falso que serve para enganar as pessoas, né? O cristianismo e todas as religiões são, a cultura burguesa, né? A cultura dos ricos também é o quê? Basicamente, uma ideologia. Se eu termino a explicação aqui, é possível que, inclusive, os cristãos que estão nos acompanhando falam, cara, esse cara tem razão. Né? Realmente a sociedade é desigual e nós temos que desvendar o que está acontecendo e lutar pela igualdade. A grande questão é que não existe nenhuma, a princípio, não existe nada de errado, a princípio, no fato de que a Lídia está aqui apresentando o programa, junto com o Pedro, que eu estou aqui tentando explicar o que é ideologia, enquanto pessoas estão nos bastidores trabalhando ali, né, nos computadores com ar-condicionado, e enquanto os meus irmãos estão trabalhando quebrando a parede. Não existe, a princípio, nada de errado. Todos são trabalhadores, a vida realmente é difícil, né? A vida realmente é difícil. A gente sabe que nem toda desigualdade é fruto de injustiça. Se eu e o Pedro, por exemplo, somos irmãos gêmeos, nascemos no mesmo dia, tivemos os mesmos pais, a mesma educação, e se por um motivo o Pedro quis usar as suas horas jogando videogame e eu quis usar as minhas horas estudando, no final desse processo, as nossas profissões vão ser diferentes, provavelmente nós vamos ter recompensas financeiras diferentes, e isso não é fruto da injustiça.
Isso é fruto da justiça. Nem toda injustiça é errada e nem toda busca por justiça é certa. O século XX, por exemplo, né, ele foi dominado por pelo menos uma ideologia que buscava a tal da justiça e que foi a ideologia que mais assassinou aos milhões no mundo todo. Tá? Então, fechando essa explicação, nasce num sentido um pouco mais neutro lá na Grécia, a ideologia, conjunto de ideias. Depois, no século XIX, com o Tracy, ela tem um sentido um pouco mais científico, né? É a ciência das ideias. Com Karl Marx, ideologia ganha esse sentido mais negativo, é um discurso que falseia a realidade. E aí eu termino dizendo que, do ponto de vista cristão, o marxismo é que é uma ideologia. Do ponto de vista, buscando entender toda essa problemática da ideologia, usando as lentes das escrituras, o marxismo é que é um discurso que falseia e que distorce a realidade. Tá? Então seria uma introdução para a gente falar um pouquinho disso daí. E ficou claro do jeito que o senhor explicou, né? Tipo, de querer criar uma ideia diferente do que é uma realidade, né? Tipo, claro e é interessante, por exemplo, eu citei só o marxismo, Lídia e Pedro, mas, por exemplo, existe a ideologia punk, né? O punk, ele olha para a realidade e ele sabe quais são os amigos, quais são os inimigos, o que é o mundo, quem que eu devo combater. O gótico também tem a sua ideologia, né? Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, hoje é bastante falada, né? A ideologia no sentido racial, né? Sabe exatamente quem são os amigos, os inimigos, o que deve ser feito. As ideologias ligadas à questão de gênero, né? A famosa ideologia de gênero. Então, quando você olha para a vida, tendo a ideologia de gênero como as lentes que você usa para enxergar a vida, você sabe o que é o mundo, o que é a vida, o que eu devo viver. Então, ideologia é esse discurso que busca explicar o que é a vida, o que está de errado com a vida e quem é o meu salvador. Ideologia é esse discurso que busca explicar de modo total o que é a vida para mim e para você. Nossa, já tenho várias perguntas aqui, mas eu vou deixar. Pastor, e o pessoal pode estar perguntando, tá, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Como é que a Bíblia pode nos ajudar com essa questão, com esses embates ideológicos? Boa, essa é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro que a Bíblia pode nos ajudar muito a entender essa questão. Primeiro, isso que eu tentei colocar no finalzinho da primeira pergunta, né? Do ponto de vista bíblico, o marxismo é que é uma ideologia, né? É que é um conjunto de ideias que busca explicar o que é a vida, né? E que despreza aquilo que é revelado na palavra de Deus e que é um discurso que, na verdade, falseia a realidade. Agora, como que a Bíblia pode nos ajudar mais a entender a questão da idolatria? Isso aqui é muito precioso. A Bíblia pode nos ensinar, e ela nos ensina a entender essa questão da ideologia, na medida em que eu relembro que é uma categoria bíblica muito importante, que é a idolatria. A Bíblia não fala de ideologia, você não tem essa palavra lá. Mas você tem na Bíblia a palavra idolatria. Aí você, de repente, pergunta em casa, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. A raiz de toda ideologia é um ídolo. Toda ideologia, sem exceção, ela está baseada num ídolo. É um ídolo que está por trás de toda ideologia. Existe um ídolo, ou vários ídolos por trás do socialismo, do capitalismo, do comunismo, do marxismo, né, de todos os ismos, do fascismo, do feminismo, do machismo. Qualquer ismo que você encontrar, vai existir um ídolo por trás, obviamente menos o cristianismo, porque idolatria é o quê? É você olhar para a realidade, desprezar o Criador e divinizar a criatura. O comportamento, o roteiro da idolatria basicamente é esse. Você olha para a vida, retira o Criador do centro e coloca qualquer coisa que o Criador fez no centro. Idolatria é isso. Por que o cristianismo não é uma idolatria? Simples. É porque no centro do cristianismo tem quem? Cristo, o próprio Deus. Então, todos os outros ismos são idolatria. Fechando parênteses e voltando para a nossa questão. Como que a Bíblia pode nos ensinar, pode nos ajudar a entender a questão da idolatria? Na medida em que eu lembro que, por trás de toda ideologia, existe o conceito de idolatria. Então, quando eu entendo idolatria, e basicamente quando a gente quer entender idolatria, a gente vai para o texto lá de Gênesis 3, de 1 a 7, né, onde você vê o evento da queda, quando o ser humano ele caiu em pecado.
foi quando ele trocou Deus por um ídolo, né? Antes o ser humano só ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de Deus. A queda se deu justamente no momento onde uma outra voz entrou na jogada e o ser humano tratou a criatura como sendo o Criador e desprezou o Criador, tratando como se fosse qualquer outra coisa. Né? Então, isso começa a idolatria, que é a raiz junto com o orgulho de todo o pecado. Por trás de toda ideologia existe uma idolatria. Então, cabe a nós como cristãos exercermos, né, intelectualmente, em conversa, lendo, olhando para nós mesmos e para a Bíblia, ver em que perigos nós estamos caindo, né? Quais são as arapucas que estão sendo montadas aí para a gente, que de repente eu começo a pensar política, mesmo sendo um cristão, não como a Bíblia ensina, mas como um ismo humanista ensina. Eu começo a pensar relacionamento, não como a Bíblia ensina, mas como um ismo ensina. Né? Então, aí vem a letra, né? A pergunta lá do Pedro. Ideologia, você precisa de uma para viver? Eu não preciso de uma para viver, porque o Evangelho, que não é uma ideologia, isso a gente vai falar um pouco depois, ele já é suficiente. A ideologia é uma distorção do Evangelho. Tá? Seria mais ou menos isso. É interessante, né, pastor, que hoje as pessoas tentam encontrar numa ideologia aquilo que Deus nos tinha dado antes da queda, né? E todas as pessoas, eles buscam esse preenchimento que falsamente a ideologia dá, que só Deus pode dar, né? E essa busca, e se criam novas cada vez, e uma fica nessa busca incessante, né, por encontrar o verdadeiro sentido através de ideologias. E agora eu queria fazer outra pergunta, pastor. Como que o cristão deve se relacionar, então, com as ideologias que existem no mundo? Tá. Primeiro, Lídia e Pedro, é ter consciência de que nós estamos no mundo, né? A nossa vida ela é permeada por ideologias. Primeiro é não falsear, ter ilusão de que eu não sofro com isso. Não, todos nós sofremos com isso, né? Nas conversas nossas, nas rodinhas, no trabalho, na igreja, fora da igreja, nos livros, no cinema, nas músicas. Sempre, qualquer produto cultural vai transmitir uma visão de vida. E ali pode ter uma visão fiel das Escrituras, que nunca vai ser perfeita, né? Né? A gente sabe que a Bíblia é perfeita, embora o sermão seja imperfeito, né? Mesmo o sermão que quer ser fiel às Escrituras. Graças a Deus que Deus, né, usa, né, aqui a perfeição dele, não a nossa imperfeição. Na verdade, ele usa a nossa imperfeição, mas tirando, né, as impurezas, e o Espírito Santo vai lá e corrige os nossos erros. Mas todas as nossas falas, inclusive a minha fala, obviamente, todos os livros que nós lemos, tirando as Escrituras, são produções culturais e elas estão entremeadas. Elas podem ser fiéis às Escrituras, infiéis às Escrituras, e normalmente elas são entremeadas com fidelidade e infidelidade. Então, a pergunta sua, como que o cristão deve se relacionar com ideologia? Primeiro, ter consciência de que as ideologias nós respiramos ideologias todos os dias. Primeiro é ter consciência. Uma segunda dica que eu daria, né, e que eu lembro para mim mesmo, é que nós devemos ser criteriosos. Né? A Bíblia diz que nós devemos ser criteriosos. Né? Paulo, escrevendo lá a Tito, né, sede criteriosos. Né? Que nós tenhamos o tal do discernimento, que nós sejamos como os bereanos, né? Que o bereano é aquele que tem a palavra de Deus no seu coração e que a partir da palavra ele julga tudo. Ou seja, o que eu estou falando deve ser julgado pela Bíblia. O que você lê deve ser julgado pela Bíblia. Qualquer ideologia, qualquer discurso deve ser julgado tendo a Bíblia como o seu referencial para o discernimento, como seu critério. E uma terceira que eu colocaria aqui, é um termo bastante falado, né? De uns 15 anos para cá foi bastante falado, é desenvolver o que alguns estudiosos chamam de cosmovisão bíblica, né? Na prática, né, tem um autor lá, que o nome dele é difícil, e é difícil de ler também, o que ele escreve, né, que é o Herman Doiver, que é um holandês, e é interessante que ele ensina a gente, todas as vezes quando nós formos dialogar, quando nós estamos ouvindo, lendo, refletindo sobre algo que o homem produziu, nós devemos ter esses dois movimentos que ele nos propõe, que eu acho que são bíblicos mesmo. Diálogo e antítese. Ou seja, eu estou conversando com a Lídia, que é uma budista.
né? Eu vou respeitar, vou amar, ela pode ser minha amiga, mas como eu sou um cristão e ela é uma budista, e de repente o Pedro é um ateísta, né, extremado, pode existir amizade, deve existir respeito e deve existir amor entre pessoas que pensam diferente. Só que do ponto de vista cristão, eu devo lembrar dessas duas coisas, eu devo dialogar, e no diálogo eu deixo uma ponte aberta para que você fale, eu ouça, busque entender o que você está falando, e depois fale e que você também ouça. Então, primeiro, como que deve ser esse relacionamento? Devo ser criterioso, devo ter consciência de que elas existem e devo ter uma cosmovisão cristã. Na prática, seria dialogar, que é o primeiro movimento, que você estabelece o contato. Agora, não esqueça do segundo, que é a antítese. Mostrar o que, de repente, na sua filosofia, na sua ideologia, bate com as Escrituras e falar, isso que você está falando já foi falado há muito tempo. Muito legal. Não surgiu ali no século XVI, não. Isso aqui Deus já falou há muito tempo. E olha só do jeito que ele fala. E você explica. Diálogo. E antítese, aí você fala, olha, mas tem um ponto aí que, além de estar contraditório com o que está sendo revelado, não faz nenhum sentido nem na sua vida. É algo que você está defendendo da boca para fora, mas você não consegue viver no dia a dia porque é um absurdo. E tudo aquilo que foge das Escrituras, Francis Schaeffer já falava, tudo aquilo que foge das Escrituras, se você compreender corretamente, no final das contas vai ser um absurdo. O ateísmo é um absurdo, é um completo absurdo, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista prático. Né? O agnosticismo, ficar em cima do muro, é um total absurdo, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista filosófico e prático. Porque não faz nenhum sentido. Né? Então, o Hermann Dorf nos incentiva a pensar nesses dois movimentos, no contato com as ideologias, diálogo e antítese. Né? Mas isso a gente aprende no dia a dia. Eu estou falando aqui, mas não é tão simples assim. Pastor, e é perigoso esses papos, né? Assim, nem sempre tem essa consciência também, essa firmeza, e acaba, como a gente falou no primeiro versículo, né? Indo pelos ventos aí Exatamente. de doutrina. Quando você fica só no diálogo e esquece da antítese, você vai ser influenciado e não vai influenciar. O ismo da ideologia vai começar a corroer o seu cristianismo. Agora, se você só faz antítese, você briga e perde o contato. Né? E, infelizmente, às vezes eu posso errar de um lado ou do outro. Porque a Bíblia nos ensina, embora ela não use esses termos desse jeito, né? Foi um filósofo cristão que, laborando sobre as Escrituras, chegou a essa conclusão, porque faz parte da profissão dele. Ele é um filósofo, então ele tem que pensar nessas coisas. Ele falou, não se esqueça desses dois movimentos. É o que Cristo fazia. Estabelecia diálogo, antítese. É o que Paulo fez lá em Atenas. Está vendo esses deuses aqui? Vos vejo muito, né, religiosos, mas eu vou mostrar um Deus que não é nenhum desses. O Deus desconhecido, que agora eu vou mostrar para vocês conhecerem. Diálogo e antítese. E como a Bíblia tem resposta para de todas as culturas. Né? Eu fiquei pensando aqui, pastor, o senhor ficou falando, eu fiquei pensando, já pensou se a gente não tivesse a Bíblia? Olha que presentaço que Deus deu para a gente. É o único lugar onde tem a verdade, onde põe um eixo, né, no sentido da vida. Lê uns comentários aqui, ó, o pessoal está participando. A Wanda falou que lá em Feira de Santana está chovendo, a temperatura está amena. E o Leonardo falou assim, ó, gosto muito do pastor Nilson, um abraço, estamos te mandando um abraço aqui já. Abração pro Leonardo aí. Letícia colocou, pastor Nilson, responde todas as perguntas tranquilas sempre. A Wanda está aqui também, falou que tomei ranço só de ouvir o termo ideologia. Meu estômago revolve-se, principalmente quando penso nas crianças vulneráveis à mercê de tantas. Ela que também trabalha, né, com educação, está sempre ali. A Edna pediu para explicar um pouquinho melhor aquela questão do nem toda desigualdade é injusta, né? Sei. Aí até a Débora colocou aqui a explicação para ela, usando o exemplo que o pastor deu, se ele usou o Marcos como exemplo, se ele e o Marcos fossem gêmeos idênticos e tivessem tido a mesma educação na escola, um decidisse estudar, o outro não, provavelmente o futuro dos dois seria diferente. Então nem toda desigualdade é injusta, né? E falando um pouco sobre essa questão também de crianças, de educação, o Fernando Cera colocou aqui, que está de férias aqui, está podendo assistir o programa, colocou. E na prática educativa que alcança nossos filhos, como é que fica essa questão também das ideologias? Fernando, um abraço.
na prática, eu creio que nós vemos os efeitos da ideologia de uma maneira assim, muito clara, principalmente na educação, né, que é veiculada nas escolas. E, né, isso daí é em todos os aspectos. Né? É só você abrir os livros didáticos dos seus filhos. É só você, de repente, conhecer lá, né, o projeto pedagógico, né, a visão ideológica, pedagógica da escola X ou da escola Y. Então, a ideologia ela está presente em todos os produtos culturais, né, do ser humano e se dá, creio eu, principalmente na questão educativa. Você vê isso claramente. É claro que a gente entraria, né, em assuntos que, de repente, né, provocariam outras questões também, né, mas você partindo do... Quem é professor sabe disso. Né? Quem é professor sabe muito bem disso. Um exercício que eu normalmente proponho, às vezes, quando me chamam para falar sobre esse assunto, é o seguinte: esse exercício, tente fazer que talvez você vai se surpreender. Né? Você que já fez um curso superior, eu estou falando, eu pego mais em quem fez curso de humanas, tá? Então, eu fiz história, você já fez história, filosofia, antropologia, serviço social, pedagogia. Se você já fez, ou se você está fazendo, se você vai fazer no ano que vem, faça esse exercício. Pegue a lista de livros que os professores indicam para você ler. Pega lá o prospecto, né, do curso todo e vê mais ou menos, tente entender mais ou menos qual é a orientação ideológica, porque na universidade a ideia é que você tem acesso a autores das mais variadas linhas de pensamento. Então, na faculdade é lugar para a gente ler ateísta, sim, agnóstico, sim, anticristão, sim, lá é lugar. Marxista, sim, mas calma aí, lá também você tem que ler um cara de direita, você tem que ler um conservador, você tem que ler um liberal, só que não é isso que acontece. Né? Não é isso que acontece. O teste que eu proponho é isso. Né? Eu lembro que aqui mesmo em Pinheiros, dando uma palestra, e o auditório não tinha tanta gente assim, mas eu fiz lá uma brincadeira, mas que se eu perdesse eu ia ter que pagar. Né? Eu falei, eu pago um Outback para você que mostrar agora para mim 1 ou 2 livros de autores liberais ou conservadores que foram indicados para você no curso superior. Se você mostrar aqui para mim, saindo daqui eu pago o Outback. E se for um casal, eu pago para o casal. Não teve nenhum. Eu já fiz essa brincadeira em quase todos os lugares onde né, me chamam aí para falar, que são poucos. Né? Mas é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito sério. Se você parar para entender essas questões, talvez você se surpreenda negativamente. É por isso que provavelmente alguma irmã aí colocou, né, que quando ela ouve o termo ideologia, o estômago dela já embrulha, né? Foi algo mais ou menos isso. Né? Ela não está se referindo ao primeiro sentido de ideologia lá na Grécia, e nem ao sentido provavelmente do Destutt de Tracy, ali que tinha um pouco mais de cientificidade. Ela está se referindo ao terceiro. Né, a ideologia como uma distorção da realidade. Tá? Então, só para a gente ver que esse tema, embora às vezes seja um pouco cansativo, a princípio parece que é algo muito longe, mas a gente vive ele todos os dias. Todos os dias. Nossa, pastor, e pegando esse gancho, a gente percebe que há muitos perigos, né? Então, há muitos perigos na ideologia, em ter ideologia, tanto nas crianças quanto na faculdade. Eu queria que o senhor apontasse alguns principais dos perigos de uma ideologia, ou de várias ideologias. Para responder essa pergunta, eu peço ajuda a um universitário, né? Então, aqui eu já vou fazer a indicação de um livro. O livro aqui é o Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. Na minha humilde opinião, é o melhor livro que tem em português, do ponto de vista cristão, sobre esse assunto. Né? Então, isso aqui vale para você fazer grupos de estudo, enfim, né? Claro que não é grupo de estudo bíblico, né? Estudo bíblico, você estuda a Bíblia. E aqui, claro que ele vai buscar, pela Bíblia, entender a questão da ideologia, da política, enfim. Mas para universitários, para aqueles que estão enfrentando esse desafio, esse é o livro que eu te indico. E é nesse livro que eu vou me basear para responder essa editora Vida Nova, tá? Eu vou me basear para responder essa pergunta. Quais são os perigos? De maneira bem rápida. O David Koyzis, esse autor aqui, ele elenca 5 fatores que nós devemos lembrar quando nós estamos
conversando e relacionando com ideologia. Primeiro deles, lembre-se que toda ideologia ela é religiosa no sentido de que ela nasce de um compromisso idólatra com algo que Deus criou. Toda ideologia sempre é idólatra. Todos nós servimos algum tipo de Deus, cada um de nós é transformado à imagem do Deus a quem nós servimos, e as sociedades nas quais nós estamos inseridas, elas são influenciadas pelo tipo de homem que convive ali. Então, se eu tenho, num determinado país, pessoas que adoram o Deus verdadeiro, isso vai influenciar a cultura, a poesia, o teatro, o cinema, a sociedade, a política, tudo. Agora, se eu estou numa sociedade que despreza a Deus e que idolatra a questão do prazer sensorial, isso vai influenciar tudo. Não é à toa que, por exemplo, músicas aí você ouve e não dá para ouvir. Exatamente. Enfim. Então, lembre-se que toda ideologia ela está fundamentada num ídolo. Em segundo lugar, toda ideologia, ao divinizar algo da criação, entende que esse Deus é fonte de salvação. Então, por exemplo, do ponto de vista nazista, como que uma pessoa é salva? Porque, lembre-se, toda ideologia ela busca imitar o discurso do Evangelho. O Evangelho fala de um Salvador, que é Jesus Cristo. A ideologia também fala de um Salvador, que não é Jesus Cristo. Na verdade, ela despreza e ataca Jesus Cristo. Quem é o Salvador dentro de uma ideologia nazista? Primeiro, é o poder, você ter poder, e a salvação só acontece quando todas as pessoas de alguma forma, todas as pessoas forem arianos. O mundo, do ponto de vista nazista, ele só é ruim porque ele é habitado por gente ruim. E gente ruim são pessoas miscigenadas. O mundo só vai ser bom, nós só vamos atingir um patamar elevado quando do mundo for extirpado todas as espécies que não são puras. No caso inclusive a Lídia, todos nós que somos mais brancos, assim, todos nós somos brasileiros, então nós somos misturados. Então tem que ser ariano. Essa é a soteriologia nazista. Existe uma soteriologia ateísta. O mundo só vai ser bom quando as pessoas não acreditarem na ilusão que é Deus. Existe uma soteriologia socialista. O mundo vai ser só bom quando todos terem tudo em comum. Na verdade, esse é o discurso. Na verdade, essa é a isca que se usa. O socialista não quer isso. O socialista quer poder. Só que se você chega e simplesmente fala que eu quero poder, esse não é um discurso que atrai as pessoas. Então, você tem que atrair com outro discurso. Eu quero, na verdade, ter tudo em comum. Não. A sociedade só é desse jeito porque a sociedade ela acredita na ilusão de Deus. A sociedade dela é governada por pessoas que são religiosas. A sociedade ela é governada por pessoas que acreditam em família tradicional, essas coisas todas. Então, lembre-se que toda ideologia, tenha cuidado, toda ideologia ela vai querer imitar o Evangelho. E ela vai dizer que a salvação está não em Deus, mas em algo que foi criado. Lembre-se também que toda ideologia, ela identifica a fonte do mal na criação. A Bíblia diz que a fonte do mal é o pecado, não a criação. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. O que é o errado? O errado é o pecado. Só que cada ideologia vai identificar a fonte do mal em uma outra questão. Rapidinho, toda ideologia também possui uma visão distorcida do mundo, e isso influencia, inclusive, a nossa visão política. O brasileiro é que sabe bem disso, Como é difícil falar de política no contexto onde a gente está, bem difícil, A gente tem que pisar em ovos. E, por fim, em toda ideologia, os objetivos estão acima dos princípios. Não é à toa que muitos sacrifícios humanos foram feitos no século XX. Porque o ideólogo, o adepto de uma determinada ideologia, ele diz que, para a gente chegar nesse patamar, sangue vai ter que ser derramado, mas vai ser por uma causa boa. Nossa. Então não é à toa que mais de 6 milhões de judeus morreram. Não é à toa que as estatísticas variam, as mais tímidas normalmente são em 40 milhões. Aquelas menos tímidas vão para 90 milhões. Mas de 40 milhões ou 90 milhões, não é à toa que ou 40 ou 90 milhões de pessoas morreram sobre os vários regimes socialistas ou comunistas no mundo todo. Porque toda ideologia vai pedir um sacrifício de sangue.
E a gente sabe que só existe um sacrifício perfeito que é aceito por Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas como toda ideologia é uma praga que distorce o Evangelho, ela vai identificar o que está de errado, não no pecado, mas em algo que Deus criou. O Salvador não é Cristo, mas é qualquer coisa que foi criada, é um ídolo. E vai pedir um sacrifício de sangue, e isso a gente pode ver e verificar na história. Pastor, isso me lembrou uma reportagem que eu li uma vez, super interessante, que me marcou muito, anos atrás, que fala que muitas outras religiões, não sendo o cristianismo, usando o nome de Jesus Cristo, mataram em massa, falando para as pessoas que elas deveriam tomar, tipo, de 300 mil pessoas tomarem veneno ao mesmo tempo, dizendo que elas iam encontrar Cristo, mas não sendo o cristianismo, sabe? Usando falsamente o nome de Jesus Cristo, usando de maneira errada. Você vê como isso é gritante, né, no mundo em todos os tempos, né, essas ideologias. Isso que você falou, lembra algo que aconteceu aqui no final da década de 70, início da década de 80, né? Uma religião liderada por um louco ensandecido chamado Jim Jones, né? Eu não lembro exatamente o nome da religião, mas aqui na Guiana Francesa, se não me engano, Guiana Francesa ou Suriname, eu não estou lembrado o nome do país, mas ele também era uma ideologia. Parecia, né, e no final foi um suicídio coletivo. Né? Inclusive, no YouTube tem isso daí, os repórteres da Rede Globo chegaram a cobrir isso daí, enfim. E é basicamente isso. E isso pode ser verificado na história. Isso é passível Exatamente. De verificação. Aí a pergunta, ideologia eu quero uma para viver? Não, porque ideologia é uma falsificação do Evangelho. A ideologia, nesse sentido, que é o sentido mais popular, é uma distorção do Evangelho. E eu espero que realmente esse programa sirva para chegar em pessoas que talvez não conheciam isso, porque muitas religiões usam o nome de Jesus Cristo. Então a gente tem que ficar muito atento, né, quando fala de Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, mas a palavra fala, conheceis a verdade vos libertará. A verdade é relacionada à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Né? Mesmo quando usam esse versículo fora de contexto, né, pastor? Sim. Eu queria saber, como é que a gente consegue saber, então, ou ver se a gente está sendo influenciado por alguma ideologia, né? Porque às vezes também acaba aparecendo um negócio, como você falou, né? Algo distante e tal. Por exemplo, eu não estava no regime nazista, não me mataram e tal. Mas e hoje? Como é que eu vejo pessoas deturpando o evangelho, coisas vãs, sutilezas, bem sutil, e acabo sendo influenciado por isso para todos os lados? Faça algumas perguntas que eu anotei aqui, eu vou repetir para você. Se eu quero saber, né? Se eu quero saber, se você quer saber, de repente, né, se eu estou sendo, né, enveredado por alguma ideologia ou algo parecido, primeiro lembre-se, antes das perguntas, o Josemar Bessa, né, que é um pastor congregacional carioca, muito bom de frases, ele diz o seguinte: mundanismo é o sistema de valores de qualquer época ou qualquer geração que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Então, quando que eu sei que eu estou sendo mundano? É quando eu estou acreditando que santidade é uma coisa estranha e, no caso, o pecado é uma coisa normal. Né? E o que isso tem a ver com ideologia? É que ideologia vai nos levar para as coisas desse mundo. Né? Então, faça as seguintes perguntas se você quer saber se você está sendo influenciado por alguma ideologia. Será que a minha forma de pensar ela tem mudado? Se tem mudado, é para que sentido? Mais para perto da Bíblia ou para longe da Bíblia? Se está perto da Bíblia, ok. Se está longe da Bíblia, que provavelmente tem um ismo me influenciando. Pode ser que eu não tenha nem consciência disso, nem saiba qual é o ismo, mas alguma coisa está me influenciando. Minhas ideias, elas têm origem na onde? Em mim mesmo? Claro, nunca em você mesmo, é em algum lugar. Né? É nos filmes que eu gosto, enfim. É na turma, é na faculdade, enfim. Sempre elas se originam de algum lugar. Da onde que as minhas ideias vêm? Eu estou lendo a Bíblia à luz da cultura, eu estou lendo a cultura à luz da Bíblia. Se eu leio a Bíblia à luz da cultura, a minha leitura da Bíblia está equivocada. Ela está certa quando eu leio a cultura à luz da Bíblia. E faço as seguintes perguntas também. O que deu origem às coisas? Se a resposta é Deus, você está no caminho. Se a resposta é qualquer outra coisa menos Deus, então uma ideologia tem te influenciado. O que é o homem? Né? O que acontece às pessoas quando morrem? Se elas vão ter que prestar contas da sua vida, você está naquilo que a Bíblia está ensinando. Né? Não, as pessoas simplesmente vão desaparecer. Qualquer outra resposta, eu estou buscando em uma outra fonte. Né? É possível conhecer as coisas de fato?
ou tudo é relativo, tudo é uma questão de opinião? A Bíblia responde isso. Então, essas são algumas perguntas que você pode fazer para notar se você está sendo mais influenciado por uma ideologia ou pela palavra de Deus. Esse é um exercício que todos nós temos que fazer, porque todos nós convivemos diariamente com isso daí. E tem a ver com o processo de santificação, né? Tem a ver com a caminhada diária cristã. Nós erramos. Obviamente, os cristãos erram e não erram pouco, erram muito. Então, isso daqui, a gente está falando mais com cristãos, claro, com quem não é cristão também, mas esse é um desafio para todos nós, todos nós. Nossa, é uma bênção. Pode falar. Pastor, queria dizer também, algo que também pode alertar, né? É quando a gente está buscando o mundo perfeito aqui na Terra, né? Exato. Alguma coisa. Então, ó, se todo mundo fosse assim, ó, se todo mundo fosse de tal jeito, ia dar tudo certo aqui. Não ia dar certo. Então, às vezes acaba... É um perigo muito grande para a gente, né? Achar que assim, largar a mão, então o mundo jaz do maligno, eu não vou fazer nada, aí, ó, vocês que lutem. Mas ao mesmo tempo de pensar assim, não, eu vou começar a militar tanto, achando que a nossa salvação ia estar aqui, né? Exatamente. Normalmente as ideologias, elas têm esse comportamento de o mundo ideal, o céu, é aqui e agora. Toda ideologia tem uma antropologia, ela explica que é o homem. Toda ideologia tem uma soteriologia, ela vai explicar a salvação. E toda ideologia tem uma escatologia. Existe uma escatologia nazista, uma escatologia socialista, uma escatologia de todos os ismos que existem. E eles vão dizer para você, a sua vida só vai ser boa se você fizer isso, isso e isso. E no paraíso, existe o paraíso. Nessas ideologias. Paraíso comunista, claro que existe. É quando não existia igreja, quando não existia ilusão Deus, quando não existia família tradicional, quando não existia a grande reprodutora das mentiras que é a igreja, quando não existia a religião, que é o grande ópio do povo. E aí sim, todo mundo sendo igual, esse é o céu do comunista, né? Então, eles querem que a coisa aconteça aqui e agora. Só para não falar que eu estou sendo só de um lado, o capitalista exacerbado também, porque eu creio que existe o equilibrado, do outro lado não existe. O capitalista exacerbado é aquele que diz que é o aqui e agora, é o materialista. Ser bom é ser rico. Ué, se isso é verdade, então Paulo está complicado. Tem muitos caras aí que estão complicados. Então, existe, tanto de um lado quanto de outro, você pode, infelizmente, divinizar, né? Quando você diviniza alguma coisa da criação, então você já está caminhando no contexto da ideologia. Fenomenal, fenomenal. Gente, o pastor Nilson, ele é pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ele tem um curso gratuito que chama Sã Doutrina, que acontece todas as quartas-feiras e está lá no YouTube todas as aulas desde a primeira. Eu ainda quero maratonar, falei esses dias porque eu ouvi ele gravando outro dia. É um curso de muita informação bíblica, literalmente igual o nome fala, é Sã Doutrina. E você pode aprender muito mais. Você que está gostando desse papo, lá tem muito mais. Eu super indico esse curso de quarta-feira à noite, né, pastor? Às 20 horas. Às 21. Eu quase confundi antes, porque ele apresenta direto ao ponto também na sexta, mas que também é muito bom. Mas eu super indico esse curso, o Sã Doutrina, para você fazer e maratonar lá no YouTube, que você vai ficar muito por dentro das escrituras, porque é muito... E é gratuito, gente. Esses cursos são caríssimos também, e lá está de graça, né, disponível. Pastor, quero já agradecer, porque foi fenomenal esse papo, é muito importante a gente falar sobre isso, e pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor, pastor. Tá bom. Eu queria, primeiro agradeço. O assunto é bastante extenso, tem lá a sua polêmica, obviamente que aqui a gente tratou só de maneira, né, bem por cima. O desafio para mim e para todos nós é que nós busquemos, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que busquemos interpretar a vida a partir das Escrituras, né? E esse é um desafio para todos, absolutamente todos. Queria só lembrar, Lídia e Pedro, de maneira bem rápida, algumas diferenças bem rápidas que existem entre ideologia e evangelho. A ideologia, ela desorienta, o evangelho orienta. A ideologia escraviza, o evangelho liberta. A ideologia confunde, o evangelho esclarece. A ideologia é mundana, o evangelho é celestial. A ideologia sempre, não existe exceção,
Toda ideologia enaltece a autonomia humana. O Evangelho denuncia a loucura da autonomia humana e expõe a total dependência humana de Deus. E, por fim, a ideologia separa o que deveria estar unido e ela une o que deveria estar separado. Né? E o Evangelho une o que deve estar sempre unido e separa o que deve ser separado. Isso aqui eu sei que está meio filosófico demais, né? Mas a ideologia faz isso. A ideologia une o que deve estar, ela separa o que deve estar unido. Ou seja, ela separa, ela é um agente que ajuda a separar a comunhão que deve existir entre a criatura e Deus. E ela une o que deve estar separado. Ou seja, ela une a crença. Nós não devemos crer em nós mesmos, devemos crer em Deus. Mas a ideologia diz que você deve crer em você mesmo, ou em algo que o mundo criou. A ideologia é uma falsificação, é uma distorção e é uma deturpação do Evangelho. As minhas falhas acontecem quando eu acredito em mim mesmo e não em Deus. Então não preciso de uma ideologia, porque a ideologia distorce aquilo que é puro. Eu preciso do Evangelho. João já dizia lá em 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E quando nós nos guardamos dos ídolos, automaticamente nós estamos nos guardando das ideologias. Uma ideologia que ficou bastante famosa no nosso tempo aqui, nessa época da pandemia, é a tal da ideologia cientificista. Achar que a ciência dá conta de tudo. Ciência é uma bênção. O protestante pode falar tranquilamente de ciência, porque a ciência moderna ela nasce como uma extensão do pensamento protestante. Então, você que é protestante, evangélico, católico, enfim, não tenha medo de produzir ciência, porque o cristão é aquele que pode fazer ciência com o melhor dos propósitos, porque ele crê no Deus que criou a realidade que ele vai estudar. Seja biologia, o jornalismo, seja lá o que for. Né? Então, cuidado com a ideologia cientificista. Né? Muitos vão me acusar de ser um obscurantista, e não tem nada a ver com isso. Né? A denúncia aqui não é em relação à ciência, é em relação ao cientificismo, que é achar que a ciência dá conta de absolutamente tudo, e essa pandemia deixa bem claro que não. Né? Que é absolutamente que não. E eu quero só terminar com um texto que diz, quando Jesus Cristo faz o resumo, lá no Novo Testamento, quando ele resume os 10 mandamentos e diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E quando nós, pela graça de Deus, mesmo que imperfeitamente, buscamos fazer isso, nós estamos já nos precavendo de cair nos erros das ideologias. Obrigado aí pelo espaço, que Deus nos abençoe. Amém, pastor, obrigada, muito bom. E agora, então, num papo muito bom, né, dá vontade de continuar, mas a gente quer ver o que nós temos de uma boa ideia para você nessa manhã de quinta-feira. Oi, gente, oi, Lídia, oi, Pedro. Você é daquelas pessoas que marcam todos os livros que lê? Grifam todos os textos que gosta para se lembrar depois? Então se liga nessa boa ideia que você vai gostar. Você já se frustrou com aqueles marcadores que mancham o verso da página? Ou até fazem aquelas pequenas gotinhas de tinta na página, às vezes causam até aquele borrão? Até tentou parar de marcar, mas sente necessidade de fixar aquele conteúdo? Então, nós temos uma boa ideia para você parar de sofrer com isso. Marcador de textos em gel é uma ótima solução, é muito útil, porque você vai conseguir marcar sem manchar e pode escolher uma gama de cores para marcar conforme o seu gosto pessoal. Parece uma coisa muito simples, né? Mas é ótimo para a estética dos seus livros e para mantê-los sempre íntegros e sem aqueles borros. Essa foi a boa ideia de hoje. Não esquece de deixar aqui sobre o que você gostaria de saber para a gente gravar uma boa ideia para você. Até mais, gente! Boa ideia, Cláudia, muito obrigada, muito bom, marcador em gel. Eu sou suspeita porque eu gosto demais. E olha só, mais dicas aqui de conteúdo relevante para você. Dica de leitura de hoje, Cristianismo Puro
e Simples do C.S. Lewis. Esse livro é fenomenal, gente. Em um dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis foi convidado pela BBC a fazer uma série de palestras pelo rádio com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Mais tarde, ajustado pelo próprio Lewis, esse material daria origem a Cristianismo Puro e Simples, um grande clássico da literatura. Na obra mais popular e acessível de seu legado, Lewis apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, colocando reflexão e debate. Nesta edição especial e com tradução de uma das maiores especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajam e fortaleceram milhares de ouvintes em tempos de guerra e ainda reverberam mais de 70 anos depois. Fica aqui então para você a nossa dica preciosa de leitura do dia, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ó, e tem mais dicas aqui, ó, que o pastor Nelson deixou com a gente. Olha, deixou aqui. Universo ao lado, um catálogo básico sobre cosmovisão. Tá vendo aqui, ó? Você quer saber mais sobre o tema do James Sire. Aqui, ó, Visões e Ilusões, que ele já falou, né? E também do Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Vocês estão vendo? Ó, tô super jeito para indicar a leitura aqui. Mas para você já pegar e quiser ficar mais ligadinho no assunto, tem esses 3 livros. E se você sabe mais literaturas, chama o Pastor Nilson aí, acha ele no Facebook, no Instagram, porque ele é super atento para ajudar. Falando em informação, eu quero falar para vocês sobre o nosso Down Google, o que está sendo procurado, o que está em tendência, o que está sendo repetido tanto, que chega nas nossas pesquisas mais procuradas nos dias de ontem e antes de ontem, hoje, enfim. Antes de tudo, nossa vinheta. Pessoal, queria falar que nessa foto aí eu tô com a camiseta preta, eu sempre com a camiseta preta, mas não é a mesma, hein? É igual a Mônica, tinha todo guarda-roupa de vestidinho vermelho. Não, é lavada, é antigo. Não é a mesma, tem mais de uma, mas como é preto vocês não sabem, né? Mas enfim, hoje é dia do café, você sabia, Lídia? Não acredito. Dia do café, então já faz um cafezinho para alguém que você gosta aí, ó. Faz um cafezinho aí em casa, já fica ligadinho. Eu não gosto de café, mas eu comemorando dia de café aí para vocês. Já aproveita. Na semana que vem, no Diário de Eva, vai ter uma receita de um pavê com café, coisa assim, alto nível. Então, semana que vem já estou indicando para vocês, hein? Além disso, todo mundo pesquisou sobre outubro rosa, né? Hoje, o primeiro dia de outubro, já no dia 1, dia do café, primeiro dia de outubro que vai ser, tem essa temática, né, do outubro rosa, para prevenção do câncer de mama. Então, faça os exames, né, que é o que sempre divulgado, né, para que faça os exames, que a gente possa pegar também para orar por isso em específico, né, o pessoal que tá sofrendo com isso, que a gente possa orar e dar toda a orientação e ajuda para os nossos irmãos e as famílias que estão nesse combate. O que foi muito pesquisado também foi sobre votação. Por que votação? Diversas coisas. E achei uma notícia muito legal de que na República Tcheca a votação, para quem está com Covid, está sendo por dentro do carro. Drive-thru, assim, de votação. Você encosta, tá, votei e vai embora. Mas pelo menos é presencial, né? Físico, não é online. Então. E todo cheio de pessoal com aquelas roupas e tal. Então, quem está com Covid lá está conseguindo votar. E também o que foi muito pesquisado foi sobre Quino, né? O criador da Mafalda. Com certeza você já leu ou já caiu em alguma prova de português sua traduzido, né? Ele faleceu ontem, gerou uma comoção nas redes, tal, porque faz parte, né, de muitas infâncias, juventudes, e de muitos adultos que gostam muito dos quadrinhos. E por fim, o que foi pesquisado ontem demais foi a síndrome de Tourette. Nossa, como assim? Todo mundo se interessou por isso, como está sendo muito falado na mídia, o pessoal youtuber, todo mundo tem focado nisso, porque tem pessoas que trabalham com games, tal, que tem essa síndrome e estão participando das coisas de comunicação. O pessoal ficou curioso, mas como é que funciona? Como é que é? É uma síndrome que tem movimentos repetitivos e sons indesejados, e eu pensei que fosse algo meio raro, mas mais de 150 mil pessoas no Brasil têm essa síndrome. Aí você pensa, nossa, como é que a igreja pode tratar disso? Como é que é isso? A gente tem conteúdo aqui
que fala um pouquinho sobre isso lá no Diário de Eva com o Dr. Aldo sobre toque, é uma das vertentes, né? Então ele fala sobre isso também, é muito legal você assistir, procurar aqui e dizer para todo mundo que está perguntando, que está conversando, esse papo aqui de nosso de hoje também vai estar disponível à tarde na íntegra aqui no canal, para você ver tudo. É verdade. E vamos falar dos nossos aniversariantes do dia. Vamos lá. Fala ou não? Feliz aniversário para Ana Beatriz Ferreira, para o Domênico Bezerra, o Felipe Oliveira, a Raquel Napoli, o Reginaldo de Sena, o Samuel Sintra Filho e o Victor Amora Dias. Para você que está em casa também, feliz aniversário, que Deus abençoe muito você, para que você que está aniversariando hoje, né? Que Deus te abençoe muito, todos vocês, que seja um dia abençoado e que seja um ano novo, cheio de novidade de vida, com as bênçãos do Senhor, para a glória e honra do nome dele, tá bom? Receba o nosso abraço com carinho nesse dia especial. E se Deus quiser, amanhã estamos de volta, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ser humano e a criação. Então, já é um papo bem legal para como a gente lida com a natureza, com o mundo que nós estamos, né? Não o mundo que a gente falou aqui hoje, né? O mundo, a árvore, a natureza, o tangível, né? É verdade. E a programação continua aqui no canal, continua assistindo aí. Hoje à tarde tem mais 2 programas ao vivo. Tem o Sempre Juntos com a Tainá Félix e depois tem o aconselhamento bíblico com conteúdo relevante, então, para a glória de Deus, aí um conteúdo que vai edificar as nossas vidas, né? Fiquem com Deus e até amanhã.